Ô, Natália Smider, você é a primeira a entrar aqui nessa história. É você ou o Gabriel que está falando? Qual a entidade que está falando? Benção, mãe, tudo bem? Raquel, meu amor, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir direitinho? Todo mundo me ouvindo bem? Seja bem-vindo, Júnior Paiva. Tá me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo bem? Meu irmão Vinícius entrou. Ei, Aline. Ei, Luísa. Então tá bom, está todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo. Durandé Júnior, já passei por aí, hein, meu amigo? Que beleza. Analista Esteves. Nossa, tô importante hoje, hein? Eu nada, né? Já fiz live, Analista nunca apareceu. Amém, mãe. Obrigado. É isso aí, vamos chegando, pessoal. Sandra Alves Franco. Ei, Sandra, tudo bem? Vamos chegando, são 9 horas. Daqui a pouco o nosso convidado está chegando. Ei, Natália, é você ou o Gabriel? Fala aí. Vamos lá, perguntas você pode fazer. Minha tia Ana Maria, olha só, quem me alfabetizou nessa vida chegando aí, ó. Hoje nós vamos falar sobre educação e fé. Aprendi as duas coisas com ela, coisa linda. Bora, Felipe, já tô na área, meu amigo, pode vir. Aqui, ó. Aparecendo aí, eu te convido. Vamos chegando. Você é muito bem-vindo por aqui. Beleza, Natália? Manda um abraço pro Gabriel. Fala com ele para entrar aí, Gabriel Herculano. Professores, alunos, universitários, pais, afins. Hoje o nosso assunto é com essa fera que entrou aí, ó. Meu mestre, Felipe Costa Fontes. Ação enviada. Olha meu mestre aí, ó. Tudo bem, cara? Graças a Deus, tudo na paz. E você? Graças a Deus também. Você me ouve bem? Eu tô te ouvindo bem. O pessoal aí podia dar um retorno aí também, se tá tudo certo, se estão ouvindo bem. Rapaz, até minha mãe agora entrou aí, eu não posso falar besteira não, bicho. A minha entrou também, meu amigo. A minha entrou também. Já Deus te abençoe, meu filho. Já tipo profetizou já, ó. Então Pois é. já vai Então dar tudo certo. nós não podemos fazer caca não, cara. Aqui, você tá bom? A família tá bem? Rapaz, apesar de mim, tá todo mundo vivo aqui em casa. Graças a Deus. Olha o Pierre aí, metido a pizzaiolo agora, rapaz. É Chegando na mesmo? área. Você tá por Então, dentro? Não. tô não, conta pra minha história aí. Ah, o Pierre agora faz pizza. Ele está no novo empreendimento chamado Nunes Madalon. É uma pizzaria que eles vão abrir aqui em Valadares. Depois ele vai te deixar por dentro. Rapaz, próxima estadia aí, se Deus quiser, eu quero comer essa pizza aí, pizza boa igual de São Paulo. Era para você ter vindo em dezembro. Você até falou que a gente ia encontrar por aqui e tudo. Acabou não dando certo, né? Você deve ter ido para Ipatinga e ficou por lá. Pois é, rapaz, era pra eu ter ido até na casa do Pierre lá, mas ele não quis me receber, não. Brincadeira, tô brincando. Bom demais, Felipe. Que bom que você está aqui conosco. E graças a Deus, eu estava contando para a Raquel, falando assim, Raquel, vou falar com ele que eu já fui uma má influência. Olha quem entrou aí, Rubens Lanes. Sabe quem é Rubens Lanes, Felipe? Não. O Rubinho? Meu Deus. Agora, e ele vem junto com 7 piores do que ele. A gente tem que repreender. Alguma Rubinho, meu coisa do irmão, tipo. saudade de você, viu? Vontade de bater aquela bola lá e fazer uns gols em você de novo. A galera toda perguntando assim, rapaz, você conhece o Felipe? Eu falei assim, o Felipe dava rolê aleatório comigo num Fusca chamado Bartimeu. Você lembra desse Fusquinha, não? Claro que lembro. Era o único Fusca no mundo que tinha assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que era o adesivo lá do Fusca do Isaías. É verdade, eu lembro direitinho. Você dando as voltas lá no Fusca. E Rapaz, Deus foi muito seu pai não misericordioso gostava. comigo.
pode falar que seu pai não gostava, que seu pai falava, esses caras são uma influência demais pro Felipe. Você só melhorou depois que você foi embora. Ele ficava um pouquinho preocupado, mas a graça de Deus, né, superabundou sobre nós. E cá estamos nós, rapaz, cuidando de gente, né? É isso aí. Do povo de Deus, debaixo da graça dele. Até eu ficaria preocupado com isso. Mas nós vamos orar, porque nós temos um papinho bom pela frente aqui. Convoquei a galera toda, professores, alunos, a turma de universitários lá da nossa congregação, pedindo para comparecer, porque com certeza nós temos muito que aprender hoje. Deus vai te usar aí para nos abençoar, tá bom? Vou só fazer uma oração e aí a gente vai para o bate-papo, beleza? Você manda. Senhor, nós te damos graças por cada pessoa que está aqui conosco nesse bate-papo, tendo a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa missão que temos como pais, profissionais, como agentes do Senhor na vida de tantas pessoas, professores de escola dominical, universitários estudando em ambientes hostis, alunos, ó Deus, do ensino médio, fundamental. Ó Deus, os desafios são muitos, diretores de escola nesse tempo de pandemia, ensino remoto, é tanta coisa, é tanta informação, Senhor, que nós precisamos buscar, como falamos semana passada, o Senhor por meio de uma devoção diária. E o Senhor vai abrir portas, como o Senhor abriu essa hoje, para nos ensinar a lidar com os nossos filhos, a depender da Tua graça, com os nossos alunos, com os professores, enfim, em toda essa tarefa que temos pela frente. Então nos ajude. Muito obrigado pela vida do Felipe, o ministério dele, ó Deus, no Brasil, nas nossas vidas, o quanto, ó Deus, ele tem nos abençoado, e pedimos ao Senhor que esse tempo seja um tempo produtivo e abençoador, em nome de Jesus. Amém. 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 Meu mestre, nosso papo hoje é sobre educação e fé, né? E choveu de pergunta, rapaz. Desde ontem, quando eu coloquei aquele quadrozinho com algumas perguntas sobre o assunto, eu filtrei algumas aqui, logo depois eu vou perguntar, mas você podia já soltar para a gente aí alguma definição sobre educação e o que a gente vai falar todas as vezes que você citar a palavra educação aqui? Sobre o que a gente está falando? Legal. Cara, definir educação é um grande desafio, sobretudo porque a definição ela depende muito da perspectiva de quem define. Então, a visão de mundo, né, a maneira como a pessoa enxerga o mundo e a vida, determina muito da definição que ele vai apresentar de educação. Mas eu acredito que, considerando que nós somos cristãos e devemos ver o mundo a partir de uma perspectiva cristã, eu acho que há duas coisas que a gente deve dizer a respeito de educação. E as pessoas devem ter em mente isso que eu vou tentar definir agora à medida que a gente vai caminhando. Primeiro, eu costumo dizer que a educação é um processo de florescimento humano. Um processo de florescimento humano. Em que sentido? Cara, ninguém nasce pronto. A gente não nasce pronto. Na verdade, Deus criou a gente cheio de uma série de potencialidades. Quando um bebezinho, né, nasce, você pega ali o bebezinho e ele tem várias potencialidades que precisarão ser desenvolvidas ao longo da vida dele, para que a gente possa olhar para ele e dizer assim, esse sujeito agora é um sujeito plenamente humano. Ou seja, esse sujeito agora, ele se transformou, num certo sentido, em um homem. Por que eu estou colocando esse transformou entre aspas? Porque, na verdade, a gente nunca deixou de ser um ser humano, né? A gente é ser humano desde o momento em que a gente nasce. Mas a gente é um ser humano fechado, ou seja, com potencialidades para serem abertas. Então, potencialidades de fala, potencialidades relacionais, potencialidades afetivas, potencialidades espirituais, potencialidades físicas, não é? Tudo isso tem que ser desenvolvido ao longo da nossa vida. E educação é o processo por meio do qual essas potencialidades são desenvolvidas.
Então, não tem só a ver com aquilo que a gente faz na escola, né? Porque a gente sempre que usa essa palavra educação, a gente pensa logo no banco da escola, no quadro negro, no giz. Na verdade, esse florescimento, ele acontece ao longo da nossa vida, no dia a dia, no contexto da nossa família, no contexto da nossa igreja e no contexto da nossa escola também, não é? Em todos os lugares onde a gente vive no mundo. Então, educação é um aspecto, um fenômeno abrangente. A gente tem que olhar para a educação numa perspectiva mais abrangente. É por isso, inclusive, que eu tenho sempre dito que existem diferentes instituições pedagógicas, família, igreja e escola. Então, inicialmente, pensemos na educação como esse processo de florescimento. Agora, tem um detalhe. Numa perspectiva cristã, florescimento não é suficiente. Por quê? Porque a Bíblia diz que a gente nasce em pecado. Ou seja, a gente nasce com o nosso coração distante de Deus. Então, se a gente florescer nessa direção, o que vai acontecer é que nós vamos melhorar a capacidade de fazer maldade, entendeu? Nós vamos nos tornar cada vez mais peritos na capacidade de nos afastar de Deus. Então, a educação precisa envolver, à luz de uma perspectiva cristã, um processo de transformação, um processo de mudança, que é obviamente mais do que uma mudança de caráter, no sentido moral, mas é uma mudança espiritual. É por isso que, às vezes eu fico, Léo, olhando as pessoas assim, confiando na educação, achando que a educação vai salvar o mundo, sabe? Dizendo, a educação salvará o mundo. Tudo que esse país precisa é de mais educação. E eu fico olhando a ingenuidade dessas pessoas, porque tá cheio de bandido educado por aí, né, cara? Tem gente educada fazendo as piores coisas do mundo. E eu digo, essas pessoas não sabem que, na verdade, a gente precisa de um tipo específico de educação, que é uma educação que nos coloca em contato com Jesus Cristo, que é o único que pode efetivamente transformar o coração humano e nos conduzir para um florescimento que seja um florescimento verdadeiro. Então, eu diria que isso é educação. Você já indicaria isso como um propósito, inclusive, a ideia da educação como um propósito de glorificar a Deus, de fato, consertar o homem, né? Porque o homem nasce mal, é aquilo que a gente estava dizendo. O florescer de algo ruim vai ser muito pior para o mundo. Então, num certo sentido, a educação ela tem a ver com um propósito específico que aponta para Deus e não aponta para o homem. É isso mesmo? Sem dúvida. O grande alvo da educação numa perspectiva cristã é descrito pela Bíblia por uma expressão da qual eu gosto bastante, que é a expressão temor do Senhor. Temer a Deus. Esse é o alvo da educação. Quando nós estamos educando pessoas numa perspectiva cristã, nós estamos ensinando as pessoas a temer o Senhor. E a pergunta é, o que é isso, né? Porque a gente olha lá para o verbo temer e a gente acha que, como a gente interpreta geralmente como medo, a gente acha que temer ao Senhor ali é um medo, assim, um pavor que a gente tem de algumas coisas que a gente odeia, né? Aí, tipo, o medo que as mulheres têm de barata, sabe? Então a gente olha assim, temor é isso. Mas temor é, na verdade, a consciência de que nós vivemos diante da face de Deus. Nós vivemos diante da face de Deus. E de que Deus precisa ser considerado em todos os nossos caminhos. É isso que Provérbios capítulo 3 diz a respeito da maneira sábia de viver, não é? Ao invés de se estribar no seu próprio entendimento, e eu gosto dessa figura pra caramba, cara, porque é a figura do estribo, né? Aquele lugar onde você põe o pé para subir no cavalo. É o ponto de apoio. Então a ideia é, não te apoies no teu próprio entendimento, diz Provérbios. Não faça da sua própria cabeça
o ponto de referência para você viver a vida. Porque se você fizer isso, você vai se dar mal. Então, ao invés de fazer isso, confia no Senhor de todo o teu coração e reconhece-o em todos os teus caminhos. Então, o que é temer ao Senhor? É saber que Deus tem algo a me dizer a respeito de cada decisão que eu preciso tomar na minha vida e que a minha decisão será cada vez mais sábia, cada vez mais assertiva, cada vez melhor, inclusive pragmaticamente. Ou seja, a vida vai funcionar melhor, a engrenagem da realidade vai funcionar melhor se eu tomar as minhas decisões considerando aquilo que Deus diz na sua palavra. Então, quando uma família está treinando uma criança, a igreja está treinando os seus membros, a escola cristã está treinando os seus alunos, qual deve ser o alvo dessas instituições? Deve ser ensinar as pessoas a temer a Deus e a reconhecê-lo em todos os seus caminhos, viverem diante da face de Deus. Não, excelente. Agora, só uma questão. A gente que fala muito dessa questão da graça comum, isso aí aparece nessa conversa, porque isso tem a ver com a pergunta que a gente tem aqui, que a gente está educando para fazer com que as pessoas, né, para lutar para que esse florescimento ele aconteça diante de Deus, né? Isso é o que foi dito, essa é a ideia da educação. Só que em algum nível, algumas pessoas elas não entenderão isso. E a minha pergunta é, quem recebe dessa instrução, dessa educação, mesmo não se rendendo a Cristo, ela recebe algo da graça comum? Há alguma vantagem de se receber dessa instrução, dessa educação, essa educação de fato, né? Mesmo a pessoa não rejeitando ou se recusando a viver corandeu ou diante de Deus? Então, eu costumo dizer nas minhas palestras, quando eu vou a escolas pela primeira vez, as escolas às vezes me convidam para falar sobre educação cristã e a importância da educação escolar cristã, e uma das coisas que eu digo com muita frequência na escola, Léo, é que para um cristão, ou para nós, educação cristã não é apenas uma questão de consistência, não é apenas uma questão de coerência, é uma questão de benefício prático também. Ou seja, quando eu defendo a educação cristã e me torno um defensor da educação cristã, eu não faço isso simplesmente porque, sendo um cristão, eu preciso ser consistente com a minha fé. É claro, essa é a minha motivação maior. Eu preciso, crendo em Deus, fazer tudo com base na minha fé no Senhor. Mas eu também defendo a educação cristã porque creio que ela é o melhor tipo de educação que pode existir. Por quê? Por uma razão simples. O Francis Schaeffer, um grande apologeta moderno, ele dizia que... Aí você tocou o meu coração, né? Você falou talvez do meu melhor amigo morto, né? Já dizia alguém por aí. Mas continua. É só Vamos falar sobre os mortos. Na segunda-feira que vem, fazer propaganda já. Segunda-feira que vem, na live do Andrew Jumper, eu estarei com o Alan Porto para falar sobre Francis Schaeffer. Vai ser só um programa todo sobre Francis Schaeffer, então a galera se liga lá. Maravilha. Então, o Schaeffer dizia que o cristianismo é a verdade verdadeira. O que ele estava querendo dizer com isso? Que o cristianismo é aquela interpretação da realidade que corresponde com os fatos que existem na concretude. Ou seja, qualquer pessoa que está vivendo a partir de uma visão que não é a visão cristã, está vivendo num mundo que não existe. Ou seja, está vivendo num mundo que só existe na cabeça dela. Ou seja, cara, olha que as pessoas no mundo, elas querem viver num mundo em que elas são deuses e fazem tudo aquilo que elas acham que podem fazer. O problema é que esse mundo não existe e mais cedo ou mais tarde elas vão chocar com a cara na dureza da realidade.
Então, a educação cristã, ela é a melhor educação que existe, porque ela, quer as pessoas queiram, quer não, nos confronta com o único mundo que existe, que é o mundo onde Deus é Senhor e nós somos servos. E se as pessoas, mesmo não tendo se convertido, aprenderem a viver no mundo onde Deus é Senhor, pelo menos com consciência de que assim, cara, eu não posso estabelecer todos os significados para o mundo, porque a coisa não vai funcionar do jeito que eu gostaria. Elas já vão colher benefícios de terem sido educadas nessa perspectiva. Então, se elas entenderem que existe a verdade, que existe a beleza, que existe a justiça, que essas coisas têm existência fora de nós e não dentro de nós, como se nós fôssemos senhores delas, a chance deles se darem bem na vida, e inclusive alcançarem a sua própria realização pessoal, é muito maior do que vivendo num mundo que só existe na cabeça deles. Aí entra a questão da graça comum, né? Deus usando a sua misericórdia para poder, inclusive, abençoar alguém que o rejeita, né? Que o nega, né? E é o que o Sheik fala da verdade, a verdade sobre a realidade total, né? O cristianismo é isso, é a verdade sobre a realidade total. Então não existe, no final das contas, por mais, como é que a gente pode falar? Por mais sofisticada que seja uma proposta educacional, ela é estreita diante do cristianismo ou diante da educação cristã, né? Sim, porque ninguém pode ter uma visão ampla da realidade se ele estiver dentro dela. Então, o único jeito de você ver uma paisagem inteira é estar fora dela. E só existe alguém que está fora da paisagem, que é Deus. E Deus se revela por meio da sua palavra. Então, qualquer tentativa de ver o mundo que não transcenda o mundo e que não o veja a partir do que Deus disse, vai ver um pedacinho do mundo só e não vai enxergar a realidade como um todo. Mas a questão para a qual eu queria chamar a atenção é a seguinte: isso mostra, cara, como fazer educação pode ser um trabalho missionário. Não é? Ou seja, como a igreja e cristãos podem fazer da educação parte da sua missão no mundo. Não apenas conduzindo pessoas à fé em Cristo, mas também promovendo a glória de Deus até onde é possível no mundo decaído, não é? Tornando a vida de pessoas mais ricas, mais agradáveis, e aí, no mínimo, aumentando a condenação delas, porque elas vão ter contato mais claro com a grandeza de Deus. Né? E tem um fator também, né, mestre? Como é que toda essa realidade, como a educação cristã, ela por si só, ela já vai, de alguma maneira, fazer com que as pessoas olhem a realidade e a educação cristã, ela denuncia a fragilidade de outros sistemas educacionais. Ela vai apontar para uma questão óbvia que as outras propostas de florescimento, elas te dão muito pouco diante daquilo que a educação cristã oferece. Então, ela pode parecer... Muita gente usa a ideia da educação cristã como se o educador, a partir das escrituras, a partir da fé, do temor do Senhor, fosse, na verdade, alguém alienado, que está querendo educar com base num princípio religioso, mas não é isso, né? Quanto a isso, eu recomendo a leitura do meu primeiro livrinho sobre educação, chamado Você Educa de Acordo com o que Adora, que visa exatamente desmascarar essa ideia, mostrando que, na verdade, quem faz educação cristã não está fazendo nada diferente do que todo mundo faz. Na verdade, todo mundo, quando educa a partir da sua crença fundamental, a partir do Deus a quem ele adora. Cara, sabe como eu descobri isso? Não foi nenhum argumento rebuscado de filosofia. Foi lendo Deuteronômio capítulo 6. Porque Deuteronômio 6, quando a gente lê aquele texto de Deuteronômio 6,
a galera sempre foca naquelas ordens práticas, né? Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás sentado e tal. Então a gente sempre gosta de focar essa questão das ordens práticas. Mas eu me atentei para o fato de que essas ordens, elas são antecedidas por duas outras. E veja quais são elas. Primeiro, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha que interessante. Há uma relação entre prática pedagógica e identidade. Ou seja, você só vai fazer pedagogicamente o que você for. Sim. Então, primeiro, as palavras de Deus têm que estar no teu coração. E agora há uma ordem anterior, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, a identidade é moldada pela religião, pela relação com Deus. Então a ordem é assim, Léo: o que alguém adora determina quem ele é. E quem ele é determina o que ele faz, a maneira como ele educa. Então, para educar como um cristão, é preciso ter a identidade formatada pela palavra de Deus e é preciso aprender a amar a Deus de todo o coração. Alguém que ama outras coisas, substituiu Deus, vai reverberar a sua idolatria na maneira como educa. E isso é bom a gente falar, porque não se aplica apenas a professores, né? A instituições de ensino, a colégios que se dizem confessionais, mas o Deus do colégio, na verdade, é o mercado. Acontece muito disso. Tem a ver com pessoas que falam que estão ensinando ali ao ensino confessional, mas o interesse é pragmático, né? O Deus que se adora é o resultado, é a eficácia. Gente travestida de confessionalidade, mas no final está adorando lá no fundo mesmo, se refinar, usa linguagem, parece confessional, mas na verdade tem outras coisas por trás e a gente tem que estar atento a isso também, né? Isso procede, eu não estou falando bobagem. Não, claro que não. Deixa eu só exemplificar aqui, porque talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo vão se ver na pele, por exemplo. Imagina um pai que recebe a informação, pai ou uma mãe, que recebe a informação da reprovação de um filho. O filho reprova na escola. E aí, então, o menino chega com um boletim em casa, quer dizer, hoje não chega mais, né? Os meninos hoje não tem mais esse desafio de levar para casa o boletim que a gente tinha quando a gente era jovem, né? Era adolescente. Tá aí uma coisa que a gente podia falar para as escolas, né? Põe a carta na mão do cara, igual o Davi fez com Urias, né? E o cara leva, né? Ele tem que entregar. Hoje o menino chega, já tá lá no WhatsApp. Exatamente. Vamos fazer um movimento. Movimento pró-boletim de papel. Aí, cara, veja, o cara recebe a informação e aí quando o menino chega em casa, o pai olha para ele e fala com ele assim: ô meu filho, eu pago escola cara para você e é isso que você faz comigo? Veja, essa frase não é a frase de alguém que está adorando a Deus, servindo ao Senhor, cuidando de um filho. Essa frase é a frase de alguém que está preocupado com a sua conta bancária e ofendido por não ter recebido o tratamento que o filho, que ele achava que merecia. Então, o nome disso é idolatria. Quando a gente faz isso, ou então a gente diz: você não sabe que eu sou professora da escola? O que eles vão dizer de mim lá? Ora, dizer de mim lá é uma preocupação com a nossa autoimagem. Ou seja, será que era isso que o filho precisava ouvir naquela situação quando ele chega com o boletim assim? O mesmo acontece quando, por exemplo, uma escola cristã tem que se vender, porque o marketing faz parte da vida, e aí, ao invés de se vender como uma escola cristã, ela se vende exclusivamente apenas como aquela que aprova todo mundo no maior vestibular da cidade. Veja bem, o que ela está dizendo a respeito do propósito da educação dela quando ela faz esse tipo de campanha de marketing
E o marketing de uma escola é o melhor lugar para você ver a identidade dela. Quando ela faz isso, ela está mostrando que ela não compreendeu tão bem o que significa educação cristã. Então, a idolatria está bem mais presente, né, na tarefa pedagógica do que a gente imagina. Não, só explicando aqui, eu comprei 15 livrinhos desse aí, livrinhos não, né? Livrões. Você lembra que eu comprei e falei assim, vou trazer um monte aqui para distribuir para os professores lá da igreja. E distribuir para os professores. Mas aqui, vamos dar um jeito de mandar mais para cá, que nós precisamos distribuir isso aqui para mais gente. Valadares está precisando disso aí. E outra coisa, o pessoal lá da Vida Nova não brigou com você não, né? Que tem um trocadilho aí com você o livro do James Smith, né? Você... Esqueci o título, né? Você é aquilo que ama. Você é aquilo que ama. É isso aí, eles não brigaram com você não, né? Cara, na verdade, a minha inspiração não foi o Smith. A minha inspiração foi o Greg Bill. Você se torna aquilo que adora. Isso aí. Você citou isso numa aula mesmo, eu que não estou lembrando. Na verdade, está escrito no livro, cara. É um plágio declarado. Já não sou um bom aluno, não. Então, isso aí a gente já tira daqui. Aqui, vamos tocar que eu tenho mais umas perguntinhas aqui, ó. Tem muito... E aí, assim, nós entendemos essa questão da educação para a glória de Deus. Isso denuncia muitas coisas. E que bom, né? E graças a Deus a gente está ouvindo isso aqui. Isso é muito relevante para nós. Eu acho que para pais, professores, alunos que estão ouvindo. Agora, no meio de toda essa situação que a gente está tendo de lidar hoje, existem muitas vozes falando sobre educação, muitas propostas. Eu até citei aí a questão, alguém parece que já citou a questão do homeschooling também. O que você diria, assim, se você tivesse uma palavra bem assim, direta e objetiva sobre os maiores desafios da questão da educação cristã hoje? Isso serviria para pais, professores, professores de escola dominical, para todo mundo. Qual que você acha que é o maior desafio hoje para a educação, talvez até como missão, como você já citou aí? Entendi. Cara, são muitos, é difícil ter uma palavra muito objetiva sobre um assunto tão complexo. Mas eu vou mencionar rapidinho aqui 3 desafios que eu acho que são grandes. Um primeiro desafio é um desafio mais moral mesmo, desafio moral, que cara, nós temos uma cultura extremamente autocentrada, extremamente sentimentalista, e nós temos uma educação, por causa disso, muito protecionista. Sabe? Aquela ideia de que as crianças não podem ouvir não, as crianças não podem ter nenhum tipo de sofrimento. Sabe qual é o grande exemplo disso para mim? É o metiolate, cara. Os caras conseguiram fazer um metiolate que não arde, cara. Parar de arder, é verdade. Parar de arder. Então, assim, cara, quando a gente era pequeno, a gente ralava o joelho na rua, aí você já tava com aquele troço doendo, entendeu? Porque ralou. Você chegava em casa e seu pai ia passar aquele fogo do demônio no seu joelho, que é o metiolate, ia passar aquele sopro do diabo, né? No seu joelho lá. Cara, se você não aprendesse que existem consequências para tudo que você faz na vida passando o metiolate no joelho, você não ia aprender de outro jeito. Agora hoje, cara, a sala das crianças é tudo cheio de EVA. As crianças caem e não machucam o joelho. Se cai, dá um raladinho no dedão do pé, passa um metiolate que não arde. Então, nós parecemos estar ensinando para as crianças que o mundo gira em torno delas, que todo mundo vai fazer tudo para protegê-las o tempo inteiro e que elas não vão enfrentar muitos desafios, grandes dificuldades na vida. Estamos criando uma geração de pessoas sem resistência. Gente fraca, cara, gente fraca, por causa desse modelo autocentrado, egoísta de educação. Um outro desafio, Léo, é um desafio social.
Cara, a gente não pode ignorar que a gente tem um modelo de produção econômica, um capitalismo selvagem e uma organização social que não favorece que famílias se envolvam com a educação das crianças. Ou seja, a nossa cultura, a nossa sociedade, ela estimula pais fora de casa, pais ausentes e pais distantes. Eu sei que isso tem a responsabilidade individual de cada um, e cada um precisa refletir no coração se está deixando de fazer o que deveria de maneira plena na educação, porque vai faltar arroz e feijão na panela. Não é? E se esse é o caso, eu sou muito misericordioso com situações assim. Mas cada um precisa levar em conta a sua responsabilidade individual. Mas eu acho que a gente não pode ser simplista. E o problema não é individual, o problema é social. Nós temos um problema coletivo, que é uma sociedade que visa a produção de um tal modo que não incentiva que pais cuidem dos seus filhos e assumam essa responsabilidade. E nós temos um terceiro problema, que agora eu vou mexer no vespeiro, que é um problema técnico. Um problema técnico. No Brasil tem vários problemas técnicos, ok? Educação no Brasil, cara, é sinônimo de ideologização, sabe? Ideologização. Tem muito professor dentro de sala de aula que não conhece o conteúdo da disciplina que ele ensina. Ele sabe ideologia, mas ele não sabe o conteúdo da disciplina que ele ensina. Mas não é esse o ponto que eu quero apontar, não. O que eu quero apontar é outra questão para a gente pensar um pouquinho, que é o excesso de tecnologia. Cara, a tecnologia é uma bênção, é uma bênção. Não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui reunidos, eu e você, com mais 73 pessoas agora, discutindo e pensando nessas coisas. Deus seja louvado pela tecnologia. Pensa nesse tempo de pandemia, se a tecnologia não existisse, como seria difícil a gente cultivar a comunhão cristã e etc. Então, eu não sou contrário à tecnologia. Eu louvo a Deus pela tecnologia. Mas, cara, é inegável que nós temos um excesso de tecnologia nos nossos dias e que esse excesso de tecnologia tem causado um efeito de constante distração nas crianças e nos adultos também, que, na minha opinião, inviabiliza o cultivo de virtudes que são essenciais a pessoas maduras. O excesso de tecnologia, ele acaba criando um estado, cara, de distração. A gente sabe o que é isso, né? Você pega ali o celular e fala, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu Instagram. De repente tem 40 minutos que você está ali passando o dedo e você não consegue, tem hora, focar em algumas coisas. E é importantíssimo para o amadurecimento intelectual de alguém e para a própria vida espiritual de alguém que essas virtudes estejam no lugar. Cara, eu escrevi recentemente um pequeno texto, aí postei no meu Instagram, dizendo que eu acho que a nossa geração, essa geração, vai ter muita dificuldade de orar com profundidade. Orar com profundidade. Por quê? Porque, cara, é muito difícil essa geração conseguir fechar os olhos e manter-se num estado de foco, de profundidade durante algum tempo. Então, a própria oração profunda depende desse tipo de virtude que a gente está deixando de ter. Então, 3 desafios que eu vejo aí, Léo. Primeiro, uma cultura muito autocentrada, uma estrutura social muito exigente de pais e etc. E problemas técnicos, né? Questões técnicas como, por exemplo, esse excesso de tecnologia. Não, isso é sério demais, porque como você falou, hoje nada dói, a gente estava falando do boletim, mas isso parece uma coisa razoável mesmo, porque o menino não tem que enfrentar, né? Já dizia meu tio, menino que não machuca por fora, machuca por dentro. E o pai fica tão preocupado. Você falou, o menino machuca o dedo na escola, passa um metiolate lá que não arde,
Isso se o pai não chegar falando o que vocês fizeram com meu filho, eu vou processar a escola e aquela maluquice. Parece que a gente está vivendo um momento muito, muito, muito complicado. Agora você, como um camarada, como doutor na área, eu queria te perguntar, você acha que a questão de a ação mecânica do aprendizado, aqui é uma pergunta minha mesmo, eu vou passar na frente das outras perguntas aqui. Essa ação mecânica, assim, eu não sei, eu tenho por mim, eu aprendi a estudar escrevendo, anotando, fazendo os próprios resumos. Você acha que isso tem alguma... Isso depende de pessoa para pessoa ou isso tem relevância na hora de aprender algum conteúdo? Entendi. A sua pergunta é sobre como pessoas aprendem, né? Como é que pessoas... Sim. Eu acho que existe algum tipo de variação. Obviamente, nós não aprendemos todos do mesmo jeito. Nós temos variedade em formas de aprendizado. Então, os especialistas em educação dizem, por exemplo, que algumas pessoas são mais visuais do que outras, aprendem mais vendo, outras são mais auditivas do que outras. Outras pessoas são mais ativas, aprendem mais fazendo coisas. Então, existem divergências. Mas eu acho que nos modelos contemporâneos de educação, as divergências foram exageradas em detrimento dos modelos e dos procedimentos básicos que nos levam ao aprendizado. Então, é verdade que pessoas aprendem de maneira diferente, mas também é verdade que existem o aprendizado é um processo organizado que depende de certos passos específicos que envolve algumas coisas, por exemplo, que hoje em dia se tornaram obsoletas e eu acho que, de alguma forma, saíram do processo e que são essenciais. Por exemplo, o papel da memória. Ninguém aprende sem uma boa memória. Só que se você usa o verbo memorizar ou o verbo decorar, hoje em dia, as pessoas quase trucidam você, porque isso é um modelo antiquado, um modelo antigo de educação. Então, as duas coisas são verdadeiras, Léo. Eu acho que a gente pode pensar no aprendizado como um modelo comum e a gente pode pensar em estratégias diferentes e particularidades de pessoa para pessoa. Só lembrando, isso faz muita justiça à nossa visão de mundo, né? Porque nós cremos em um Deus que une unidade e multiplicidade. Sim. Então, na nossa visão da realidade, essas coisas precisam sempre estar juntas, né? Beleza, não, bom demais. E isso aí já abraçou muitas das perguntas que apareceram por aqui. Tem uma que eu acho que seria importante você... E aí nós vamos ter que dar uma pisada no acelerador aqui, porque senão o Instagram derruba a gente de novo. Rapaz, isso já entra em algumas perguntas de universitários, né? Como que um jovem na universidade ele precisa encarar a deseducação universitária? E essa pergunta foi feita e casada com... uma pessoa que me mandou no Instagram essa questão da deseducação, mas citando algo ligado, se nós acreditamos que existe esse marxismo cultural dentro das universidades e o quanto isso pode deseducar um universitário. Então, naturalmente, ele trouxe essa pergunta e vem com a outra aí de como que o universitário deve lidar se em algum momento ele está sendo mais deseducado do que educado, né? Ao invés do florescimento, ele estão propondo para ele um encolhimento, um estreitamento da mente e da vida, de alguma forma. Ok. Então, primeiro, eu quero recomendar aos universitários aqui que estão nos assistindo uma palestra que eu ministrei ano passado na conferência do PNO, Perguntar Não Ofende. E eu falei um pouquinho sobre o desafio do jovem cristão na universidade. Então, uma pergunta, essa pergunta é mais específica do que o tema da palestra, mas eu recomendo aos jovens que estão aqui, que são cristãos e estão na universidade, que deem uma olhadinha lá. Eu acho que vocês poderão ser abençoados pela palestra.
Léo, de fato, nos últimos anos no Brasil, houve uma hegemonia de uma mentalidade exclusiva na academia brasileira. Desde a década de 60, o materialismo histórico adentrou no Brasil, na verdade na América Latina como um todo. No Brasil ele chegou na década de 60 e ele tomou conta do espaço da esfera pública, né, acadêmica, de um modo quase que absoluto, de modo que a universidade ela tornou-se no Brasil um espaço de doutrinação ao invés de um espaço de educação. Isso é péssimo por natureza, não é? Porque o espírito do conhecimento universitário é o debate. E o debate, ele envolve e só é possível se a gente tiver contraditório, não é? Não existe debate se não tiver contraditório. Mas, estranhamente, a universidade brasileira, nos últimos 50 ou 60 anos, calou vários pensadores, inclusive brasileiros, que surgiram no Brasil, porque eles tinham perspectivas contrárias àquelas que as pessoas queriam estabelecer. Então, é verdade que há um sentido no qual a universidade atualmente deseduca? É verdade, no sentido de que ela apresenta um pensamento hegemônico como se fosse a única alternativa possível. Graças a Deus, de um tempo para cá, mudanças têm acontecido, inclusive por causa do despertamento da igreja cristã no Brasil para o engajamento com a questão da educação. Então, muita gente tem se esforçado para se engajar nesse assunto e tem descoberto várias outras produções, vários outros pensadores que estão, de alguma forma, enterrados no Brasil. Então, quando eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, eu estudei, por exemplo, um pensador brasileiro chamado Mário Vieira de Mello, um filósofo carioca, morreu em 2011, mais ou menos. E eu descobri, ao estudar Mário Vieira de Mello, um monte de gente aí enterrada no Brasil, gente muito boa, que os universitários poderiam usar. Então, eu diria que, se você quiser ir além, você terá que cavar, vai ter que cavar, não tem jeito. Agora, graças a Deus, eu não vou aqui fazer indicações pontuais, porque depende muito da área e também depende muito de maturidade das pessoas com quem a gente está lidando. Como eu não conheço as pessoas pessoalmente, eu prefiro fazer indicações mais individuais. Mas, se você cavar, você vai descobrir muita gente boa que pode servir de contraponto para aquilo que você aprende ou não aprende no conhecimento universitário. Agora, deixa eu dar só uma palavra para os cristãos universitários que estão aqui. Geralmente, quando a gente pensa no desafio do cristão na universidade, e o fato de que muitos cristãos, às vezes, eles acabam desviando, não é? E saindo até da igreja e da fé cristã por ocasião da universidade, a gente sempre acha que isso é um problema daqui, ó. Sempre acha que isso é um problema da cabeça. Eu costumo dizer que, na verdade, esse não é um problema só daqui, ó. Ele é principalmente um problema daqui, ó. Ele é um problema do coração. Na verdade, ninguém abandona a fé cristã porque encontrou uma teoria melhor. Porque não existe teoria melhor. Porque não existe explicação mais adequada para a realidade do que a fé cristã. Quando alguém abandona a fé cristã, ela o faz porque amou alguma outra coisa mais do que a Deus, e talvez na universidade encontrou um edifício teórico que o justificou racionalmente para fazer aquilo que ele já queria fazer e faria, fosse a universidade ou não. Na universidade ele encontrou, assim, você fala de forma bem polida, rebuscada, eu vou aqui no português coloquial. Ele encontrou uma licença para pecar em paz, é isso que ele encontrou, é mais ou menos isso, né? Ele encontrou uma explicação para poder pecar em paz e querer viver longe da igreja,
porque ele encontrou uma outra igreja, uma outra comunidade, e aí acha que isso vai dar a ele o que a igreja não dá. E escutem, universitários, ó, semana passada a palavra que o pastor Welton usou, falando de oração, Felipe, ele usou a expressão que você usou aí, ele falou assim, você quer ter uma vida de oração? Ele falava, olha, a gente não aprende a orar como quem está colhendo flores, mas como quem cava o chão até encontrar uma pedra preciosa. Então, a gente tem que cavar. Você está falando assim, o universitário quer conseguir lidar com os desafios da universidade, ele tem que cavar. Se o camarada ficar mergulhado aí na vida das atléticas e só indo para as festas que o pessoal faz, não, eu sou um cristão, mas eu vou ali na festa, acho legal, vou ficar numa boa. Esse chove não molha de universitário, meu Deus do céu, o cara tem que ir para levantar um altar dentro da faculdade e falar assim, não existe fé. O Schaeffer falava, o cristão não tem que ter medo de nada, porque ele tem a verdade. Então, ele vai ter medo de quê? Então, essa preocupação tem a ver com esses amores mesmo, né? É o amor que o cara tem, aí ele fala assim, não, encontrei lá um professor que me deu explicações. Deu explicação de nada, ele encontrou ali, igual você falou, um edifício teórico para ele poder amar mais alguma coisa do que amar a Deus. É simples assim. Muito legal isso que você falou. Eu acho que isso também é algo que os universitários cristãos precisam aprender. Às vezes, eles agem muito na defensiva. Eles entram na universidade, assim, como se os caras lá tivessem uma proposta melhor, ele aqui tem que ficar tentando se defender das propostas que tem lá, então ele fica morrendo de medo de conversar com as pessoas, etc. E às vezes se esquecem de que existem alguns versículos bíblicos, e eu fico impressionado como alguns são mal interpretados, né? Aquele, por exemplo, de Jesus dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e a gente sempre usa como se fosse uma estivesse na defesa. Enquanto Jesus está falando das portas do inferno, se são as portas do inferno, é a igreja que está em ataque. E não a igreja se defendendo. Ele não está falando das portas da igreja. Ele está falando das portas do inferno. Então, o jovem cristão, ele precisa chegar na universidade ciente de que o desafio dele não é sobreviver. Não é sobreviver. O desafio dele é entender como ele pode servir a Deus de modo adequado naquele contexto onde ele foi colocado, como Daniel e os seus amigos foram colocados na Babilônia. E não dá, cara, para passar por esse desafio sem, em algum nível, além de cultivar a vida espiritual com muita profundidade, cuidar da vida da mente. Não tem jeito, porque senão você vira uma presa muito fácil para qualquer tipo de argumentação que existe lá. Né? E de alguma forma, né, Felipe, isso aí joga um pouco a responsabilidade também da educação nas nossas igrejas e dentro das nossas casas. Porque o cara manda o menino para a universidade, porque o sonho dele é ver o menino médico. O cara não fez um culto doméstico com o filho dele em casa, ele não ensinou o filho dele a amar a Deus. Ele não deu respostas para o filho dele. Aí depois fala assim, pô, pastor, meu filho foi para a faculdade, ele endoidou. É lógico, o menino não tem pressuposto, ele não tem fundamento nenhum, ele não tem nada. E a escola dominical, eu falo isso demais. Enquanto os professores ficarem extraindo das histórias bíblicas os heroísmos de Davi que matou um gigante, esquecer da história da redenção, esquecer da forte teologia, que vai dar para o menino na universidade a capacidade de suportar a antítese, que é uma coisa que precisa acontecer. Ele não pode chegar lá e dizer, não, tá tudo certo, não. A antítese vai estar lá na universidade, ele vai ter que encarar. E se ele não tem isso, a escola dominical não deu isso para ele, enquanto a igreja ficar entendendo que nós vamos forjar os nossos meninos por meio do entretenimento, a faculdade vai oferecer entretenimento muito melhor, mas a gente tem que ensinar a Bíblia para essa galera, ensinar a verdade com V maiúsculo, porque eles vão chegar na faculdade e falar, não, eu não tenho motivo para ficar com medo aqui, porque eu tô com a verdade. E ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai cavar,
para que isso tudo dê a ele o que precisa. Ô, Felipe, eu brigo demais com esses universitários aqui, rapaz. Eu falo, você tem que amar a sua Bíblia, você tem que orar. E outra coisa, entra na universidade também, assim, só sabe estudar. Não quer ir para a igreja mais não, porque ele tem que formar. Aí vai ser deseducado com muita facilidade, né? E se os pais e a igreja também não ajudarem, nós vamos perdendo gerações e gerações e gerações, infelizmente. Léo, eu tenho sido procurado muito frequentemente por pastores preocupados com essa faixa etária na vida da igreja, né? Então, os caras vão lá na minha sala frequentemente e às vezes dizem, ô, reverendo, o senhor podia me ajudar a montar um curso de cosmovisão para os meus jovens, montar um curso lá para eles aprenderem a enxergar essas coisas e tal. Geralmente eu tenho olhado para esses meus colegas e tenho dito assim, cara, já passou o tempo. Já passou. Assim, eu entendo que você deve fazer alguma coisa, obviamente, com os jovens e adolescentes. Eles são ovelhas do rebanho de Deus e eles precisam ser cuidados, né? Precisam ser cuidados. Mas o momento de estabelecer os alicerces é na infância. É isso aí. Então, o meu estímulo tem sido sempre o estímulo ao fortalecimento dos departamentos infantis da igreja. É isso aí. Porque na infância a coisa está sendo construída. Quando o moleque já tem 17 anos, primeiro você vai ter que desconstruir para depois construir. Porque agora ele já tem uma visão de boa vida. Ele já assimilou, formado pelo Big Brother Brasil, a visão do que é uma boa vida. E você vai ter que desconstruir isso para depois construir. A criança ainda não assimilou essa visão de boa vida. Então você pode ajudar a construir com muito mais facilidade enquanto ela é pequena do que quando o cara já é marmanjo. E Felipe, triste, cara, uma coisa, né? A gente tem que aceitar que grande parte do esforço que a igreja faz, em muitos aspectos, assim, eu sou pastor, você é também, nós sabemos como isso acontece e quantas brigas nós não temos que comprar às vezes, e até mesmo a gente falha de ver. A gente quer entreter os nossos filhos, a gente quer mantê-los na igreja, a gente quer arrumar um cargo para eles lá. Eu ouço isso com muita frequência. E quando a gente fala com os professores e a gente está nessa batalha aqui na igreja e assim, graças a Deus, né, a Miriam lá do departamento infantil da igreja entendeu isso e nós entendemos juntos. A gente precisa trazer a história da redenção, é isso que vai fazer sentido. Eu ouvi de um jovem, antes de entrar na faculdade, ele tinha ali uns 16, 17 anos, ele falou comigo assim, pastor, na boa, eu já sei de todas as histórias bíblicas, eu sei de todas as historinhas. O cara falou isso comigo assim, na cara. E eu falei assim, talvez você não saiba o que isso significa, né? Você não conhece a história maior. Então, isso é um problema que eu acho que é muito sério e tem a ver com os pais que estão ouvindo a live, porque domingo o menino vai para a escola dominical, o pai não ora com o menino, não lê a Bíblia. Isso é importante demais. Eu acho que essa questão do investimento nas crianças nesse aspecto, ele é fundamental. E, meu mestre, não vou tomar muito mais seu tempo, não. Apareceu um monte de pergunta aí. Aqui apareceu um monte de perguntas sobre construtivismo, sobre escolas confessionais, sobre departamento infantil. Mas, assim, nós não podemos ir muito longe mais, não. Eu vou fazer umas 2 perguntinhas rápidas aqui. Pode ser? Não vou atrapalhar a sua janta, não? Não, manda ver. E vai ter que voltar depois, porque o pessoal tá falando aqui, não, pastor, pergunta lá. E meu gente, não dá para mim, não. Vamos deixar os universitários um pouquinho para lá agora. Qual que é a sua opinião sobre aquela questão das artes liberais clássicas, né? Da educação utilizando essas artes liberais clássicas? Parece que é o trivium, quadrivium. Qual que é a sua opinião sobre isso? E a sua opinião sobre homeschooling? Eu sei que eu estou te colocando numa roubada, né? Você responder isso rápido, mas dá uma palhinha para a gente aí. Vou tentar fazer isso rápido, até porque essa é uma questão polêmica
quanto mais você fala, pior você é entendido. Então, em questões polêmicas, é melhor falar pouco, porque aí você... Então vamos fazer o seguinte, fala só sobre as artes liberais clássicas e na próxima live que a gente fizer, a gente fala sobre o homeschooling, pode ser? Ah, você que manda. Eu falo sobre as duas, se você quiser, rapidinho aqui. Não, então fala. Quem precisar de jantar, vai jantar. A gente vai ficando. As duas, até porque as duas coisas no Brasil têm andado muito juntas, né? O pessoal que é adepto do homeschooling é também muito defensor do modelo clássico de educação. Bem, minha opinião sobre o homeschooling é a seguinte. Primeiro, eu acho que ela é uma modalidade legítima de ensino. Todo cristão deve, por princípio, ser favorável ao homeschooling como uma modalidade legítima. Por que eu estou dizendo isso? Porque, à luz da perspectiva bíblica, a responsabilidade da educação é da família, não é nem do Estado, não é nem da igreja, não é de lugar nenhum. Então, eu acredito que todo cristão, por princípio, deveria ser favorável à liberdade, ao direito dos pais de exercer o todo da educação dos seus filhos, se ele quiser. Então, eu sou favorável ao reconhecimento dessa modalidade. Eu acho que, em algumas ocasiões, essa modalidade pode se tornar uma alternativa extremamente importante para cristãos. Ou seja, o cerco pode fechar de tal modo que talvez a melhor maneira seja não mandar os filhos para a escola. Há situações muito claras em que isso pode acontecer. Pensa, por exemplo, em um missionário cristão vivendo em um país muçulmano, né? Então, é óbvio que ali ele está numa situação extrema que, para ele, certamente isso seria melhor. Então, essa é parte da minha visão. Agora, a outra parte. Eu não acredito que o homeschooling seja a única modalidade de educação legítima para um cristão. Aí eu discordo de adeptos do homeschooling que dizem que você só é cristão se você educar dessa maneira. Eu sei que nem todo mundo diz isso, eu sei que não é a maioria, mas existem algumas pessoas que tornaram isso medida de santidade, medida de ortodoxia. E eu não acho que isso seja medida de ortodoxia, não tem na Bíblia isso assim de maneira clara, não é? E instituições diversas existem e surgiram a partir da estrutura criacional que Deus estabeleceu e elas podem ser utilizadas pela família para exercer parte da educação dos filhos. Então, acho tão legítimo quanto o homeschooling uma família que deseja usar da escola para exercer uma parte da educação. E, além disso, eu não acho que nenhuma modalidade de ensino, nem a educação escolar, nem o homeschooling seja garantia de sucesso, tanto pedagógico quanto espiritual, ok? Eu acho que, aliás, nós não devemos crer na redenção por meio de qualquer outra coisa que não a pessoa de Jesus Cristo. Então, essa é a minha opinião a respeito de homeschooling. Sobre a educação clássica, é mais ou menos a mesma coisa. Eu acredito que existem princípios que podem ser aprendidos com o modelo de educação clássica e que podem ser aplicados hoje. Mas eu acho que seria um anacronismo se manter exclusivamente com esse modelo, desconsiderando todas as contribuições posteriores que surgiram também no universo pedagógico, do universo educacional. Então, acho que alguém pode valer-se com maior ou menor profundidade do modelo, mas não acho que seja um modelo por excelência que vai redimir a educação brasileira. Beleza. E uma outra pergunta aqui. Cara, vou atrapalhar a sua janta mesmo aqui, o papo tá bom. E educação por princípios? Então, educação por princípios é um modelo de educação que nasce com um estudioso norte-americano, que inclusive já teve no Brasil, chamado Paul Jeffrey. Ele tem alguns livros publicados pela editora Cultura Cristã. É um modelo válido, é um modelo legítimo. Eu acho que o modelo ele tem um probleminha básico, que é o problema de ser
ser muito reduzido à dimensão ética. Então, ele quase que identifica a educação cristã com a educação moral. Eu acho que ele é muito assim. Na abordagem que nós temos desenvolvido de educação, na companhia de alguns colegas, inclusive um dos meus colegas que me ajuda bastante nisso, estava aqui agora, eu vi o Wellington aí, que trabalhou comigo lá no Sistema Mackenzie de Ensino, hoje ele trabalha lá e tem feito um excelente trabalho. O modelo que nós adotamos, ele é um modelo mais filosófico, que procura abranger uma variedade maior de áreas. Então eu não tenho nenhum problema, assim, no sentido de dizer que não é bom, mas eu acho que é limitado no seu escopo. Essa é a minha opinião. E uma última pergunta, então. Essa aqui é braba, mas como conciliar, então, a fé cristã e essa questão da laicidade do Estado, né, no ensino público? Como que um cristão lida com essa questão do Estado laico no ensino público e cumprindo essa tarefa dele numa escola pública, por exemplo, tendo que lidar com o Estado laico, né? Excelente. Essa é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Inclusive, no meu segundo livro sobre educação, o Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã, no capítulo 7, que é o capítulo sobre educação escolar, eu tenho um trecho a respeito deste assunto, não é? Que é o professor cristão na escola não cristã. Não é? Então, eu procuro mostrar lá para as pessoas que, embora a gente fale muito de educação cristã para dentro, sempre que a gente fala de educação cristã, a gente pressupõe a escola cristã. A maior parte dos cristãos envolvidos com educação hoje não tem o privilégio de trabalhar em uma escola cristã. Eles estão em território inimigo, não é? Eles estão vivendo na educação laica, como você disse. Veja, primeira lembrança que esses caras devem ter é que, obviamente, na educação laica, eles terão menos liberdade de exercício da sua fé que teriam numa escola cristã. Ok? Então, por exemplo, eu acho inadequado, acho que não é sábio e acho que não é correto um cristão que trabalha numa escola pública submeter os seus alunos a práticas devocionais cristãs. Então, por exemplo, eu não acho que o professor que trabalha na escola pública sendo cristão deva começar as suas aulas, por exemplo, com uma leitura bíblica e com uma oração. E a razão pela qual eu acho isso é muito simples. É que se eu me valesse da escola pública, eu não gostaria que meu filho fosse submetido à prática de outras religiões. E se eu admito que isso seja possível para um cristão, eu tenho que admitir que isso vai ser possível para todas as outras religiões, porque afinal de contas nós estamos falando da escola pública, não é? E a laicidade tem a ver exatamente com isso. Então, eu creio que a primeira coisa que ele precisa saber é isso. Ele terá menor liberdade para o exercício da sua fé dentro de uma escola pública do que ele teria numa escola confessional, em que os pais assinaram um contrato de trabalho e dizendo que os filhos seriam educados ali naquela perspectiva, submetidos àquelas práticas devocionais e assim sucessivamente. Agora, ele também deve se lembrar de uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre laicidade e laicismo. As pessoas, às vezes, acham que Estado laico significa Estado ateu, ok? Isso não é verdade. O Estado laico é um Estado que permite a pluralidade de expressões religiosas. Então, isso significa que no seu ensino, o professor tem liberdade de, resguardando os limites teóricos do seu ensino, de apresentar perspectivas diferentes aos seus alunos. Então, vamos pensar aqui numa coisa que sempre vem à mente quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta. Então, o cara é um professor de biologia, né? O professor de biologia cristão, que está lá no Estado, ele terá de apresentar a proposta evolutiva, o materialismo
darwinista como uma proposta? Claro que terá. Por quê? Porque esse é um conteúdo cultural relevante do nosso tempo e da nossa época. Tem muita gente que acredita que o mundo veio à existência desta maneira. Mas a minha pergunta é, esta é a única teoria que existe a respeito da origem do cosmos e da realidade? Não é a única. Tem inúmeros, 300 cientistas, trocentos cientistas, propondo teorias diferentes a respeito da realidade. E mesmo que você não tenha cientistas específicos, não é? Você tem aí toda uma cultura antiga, não é? Medieval e depois moderna, que parte do princípio de que existe um Deus pessoal que trouxe a realidade à existência. Este assunto é matéria tão relevante ou mais relevante no sentido de importância cultural ou impacto cultural do que o materialismo darwinista. Afinal de contas, veja, a perspectiva criacionista tem milhares de anos, enquanto o darwinismo materialista tem 150 anos, ok? Tem 150 anos que essa perspectiva nasceu. Então, o que o professor cristão pode e deve fazer é lutar por um ensino que seja verdadeiramente plural. Ou seja, um ensino em que as pessoas possam ter a liberdade de perceber que existe perspectiva X, mas também existe perspectiva Y. E ele pode levar os alunos a refletir sobre quais são as consequências de uma coisa ou de outra. Ou seja, levar os seus alunos a pensar, interrogá-los e perguntar, olha, ok, suponhamos que não existe nenhum Deus que trouxe a realidade à existência. Qual é o padrão que você tem para garantir a dignidade humana? Façam aí agora uma reflexão sobre isso e tentam garantir. Agora, coloquem-se no lugar de alguém que diz que existe um Deus que trouxe a realidade à existência e criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Qual das duas perspectivas permite uma visão mais adequada a respeito da dignidade humana entre essas duas? Então, você pode levar os alunos a refletirem e a pensarem a partir de perspectivas plurais. Mas você acha que o professor ele tem condições, mesmo que o conteúdo não lhe permita isso? Ele pode fazer isso? Ele não estaria... O conteúdo, não, ele tem limites, mas o conteúdo sempre permite. O conteúdo é público. E se um dia não permitir? Qual que é a sua opinião a respeito? Entende o que eu estou dizendo? Vamos supor que o Estado manda um conteúdo e fala assim, olha, isso aqui é o que tem que ser ensinado, entendeu? Ah, se um dia os professores... O material didático obrigatoriamente aponta só aquele caminho. Sim, se um dia levantasse uma perseguição contra quaisquer professores que lutem por um ensino plural, o professor cristão deve estar disposto a servir ao Senhor como serviram os mártires no passado. Beleza. Ou seja, houve um tempo na história da igreja em que Deus quis glorificar o seu nome derramando o sangue de pessoas. Veja, é o meu desejo, assim, eu tenho síndrome de Marte, eu quero perseguição, Não, eu não quero. Eu quero a maior liberdade possível para a vivência da fé e vou lutar por isso. Agora, se um dia for necessário e Deus entender que o meio através do qual ele será glorificado será o derramamento do meu sangue, e isso pode ser literal ou não literal. Por exemplo, pode ser a perda de um emprego. Sim. Pode ser o escanteamento na academia. Ou seja, se você tomar esse caminho, ninguém vai ler os seus livros, ninguém mais vai te dar a oportunidade de falar. Paciência, paciência. Jesus Cristo disse, eles vão perseguir vocês, vocês serão perseguidos no mundo. E quando isso acontecer, o que Jesus disse que a gente tinha que fazer? Ficar feliz. Ele diz, alegrem-se quando isso acontecer, porque isso é uma evidência da sua relação comigo. Então, se um dia se levantar uma perseguição, das duas uma, né? Ou o cara sai fora, ou ele derrama o seu sangue. E isso não é
isso não é algo novo, tá? Isso não é algo novo. Existem vários lugares aí no mundo onde cristãos sofrem perseguição por causa, inclusive, de posturas acadêmicas. Beleza. Meu mestre, muito obrigado aí pela ajuda. Meia dúzia de perguntas. Eu quero falar com o pessoal que está assistindo, acompanhando a live aí, que pode mandar as perguntas aí pro Felipe C. Fontes, @Felipe C. Fontes, beleza? Manda para mim não, que você vai perder em termos de explicação. Manda para o mestre, entendeu? Já vai no homem direto, não conversa com Arão, não. Já vai conversar com Moisés de uma vez, tá bom? Eu vou salvar essa live, tá bom? Vai ficar salvo aí no IGTV do meu Instagram. E o Felipe vai fazer uma oração para a gente. Obrigado, mestre. Valeu aí demais ter aceitado o convite, viu? E se Deus quiser, vai voltar outras vezes também, tá bom? Estou à sua disposição, meu cara. É sempre um privilégio conversar com você e poder falar aí também com o seu público, tá bom? E se Deus quiser, até o fim do ano, eu vou cumprir a minha tarefa, viu? Estou devendo um trabalho para o meu professor. Nós temos que formar você até o final do ano. Tem que me formar até o final do ano. Pessoal aí, ó, todo mundo que está assistindo essa live, orem por mim e peçam a Deus aí para me ajudar a escrever o que eu preciso escrever para formar. E cobrem ele, ok? Não, cobrança eu tenho bastante aqui em casa. O William já falou, pai, já começou, voltou a escrever? Falei, ainda não, velho. Ele falou assim, pai, pelo amor de Deus, pai, né? Raquel, vai dar certo, vai dar certo. Ora pra gente, meu mestre, pedindo a Deus aí pelos professores, alunos e por esse tempo proveitoso que nós tivemos aqui. Foi muito bom, bom mesmo. Se Deus quiser, você vai voltar para falar mais para nós. Se Deus quiser, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pelo privilégio de conversarmos. Obrigado pela tecnologia, porque ela nos permite isso. E obrigado porque tantas outras pessoas já pensaram antes de nós, a fim de que nós pudéssemos conversar sobre essas coisas. Senhor, abençoe as famílias que nos assistem aqui, os pais, sobretudo. Dá-lhes, ó Deus, senso de responsabilidade na educação dos seus filhos. Abençoe, ó Deus, os pastores, presbíteros, diáconos, líderes de igreja, envolvidos com a educação cristã na igreja. Dá-lhes estímulo, Senhor, para que eles possam continuar exercendo esse ministério tão importante com afinco e com responsabilidade. Senhor, abençoe aqueles envolvidos com educação escolar, aqueles que estão trabalhando em escolas cristãs, aqueles que estão trabalhando em outras escolas. Senhor, dá-lhes coragem e sabedoria para que, dentro dos limites que eles têm e dentro da estrutura que Deus lhes permite ter, eles possam testemunhar do Senhor, a fim de que outras pessoas conheçam a Ti e possam desfrutar daquilo que é o propósito final de toda a educação centrada na Tua palavra, que é o temor do Senhor. Abençoa o Léo, ali na primeira igreja de Governador Valadares, o povo daquela igreja, que eles sejam, ó Deus, pastoreados pelo Senhor mesmo, através do Léo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meu mestre, obrigado, um abraço. Dá um abraço na família aí. Ó, a sua mãe te elogiando o tempo inteiro na live, livro excelente, ótimo, maravilha. A mãe sempre elogia. Nota 10. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal.